Muito bem, então, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso curso. Essa aula aqui, o assunto é tendências macro e micro. Qual é a diferença? Como que eu identifico isso, Márcio, no gráfico? E qual é a diferença, qual é a importância? Tudo tem uma importância, né? No análise gráfica, na análise técnica. Tudo tem um porquê. Como tudo na vida, né? Tem que ter um porquê. Qual é a diferença? Então, primeiro, o que é uma macro tendência e o que é uma micro tendência, né? Macro maior, micro menor. Fica claro? Ok? Muito bem. Então aqui eu estou com o Bitcoin aberto, pode ver aqui no fundo aqui, ó, BTC, mas pode ser qualquer ativo, tá? Já vamos mudar aqui, ó, por exemplo, pode ser a BNB, pode ser uma ação da Bolsa de Valores, inclusive acho que aqui embaixo tem uma ação aqui, ó, Ether 3, isso aqui é uma ação da Bolsa, pode ser uma ação. Essa ação aqui também não tem problema nenhum, inclusive ela deu uma rentabilidade muito legal aqui na última semana, hein? Show de bola. Pode ser uma ação, pode ser qualquer ativo, tá? Então o assunto é macro e micro. Então vamos analisar esse gráfico aqui. A macro a gente tem que trabalhar num gráfico semanal, mensal, e depois a gente vem baixando o tempo. Por exemplo, que vamos começar um gráfico mensal aqui, ó, que você altera o tempo gráfico para nós identificar melhor onde é que está a macro tendência. Macro tendência é aquela tendência de longo prazo, né? Meses, ó, cada candle desses aqui, para você ter uma ideia, é um mês, ó. Cada candle, um mês, 2 meses, 3, então se tu contar 12 candle aqui para trás, tem um ano. Só para você ter uma ideia. E nesse caso aqui desse ativo, a macro tendência daqui, ó, vamos pegar de que ano que nós estávamos, 2015, ó, só para ter uma noção, ó, 2015, olha aqui embaixo aparece o ano, ó, o ano e o mês, tá? Então de 2015, este ativo até essa região aqui, ó, que foi agora em setembro, no mês de setembro de 2020, do ano passado, veja bem. De 2015 até setembro do ano passado de 2020, qual é que é a macro tendência desse ativo? É queda. Olha aqui, em nenhum momento passou da média móvel de 50 períodos aqui, em nenhum momento. Só aqui passou um pouquinho e já voltou, aqui rompeu. Sim. Então isso aqui é uma macro tendência. Para quem negocia na bolsa de valores ou uma criptomoeda a longo prazo, tá? Então você tem que ver o que você quer primeiro. Depois eu vou achar outros ativos e mostrar aqui outra situação. Macro tendência longo prazo. Tempo gráfico mensal, da forma que eu botei aqui mensal. Então de 5 anos para cá, esse ativo, que é uma ação da Bolsa de Valores, repetindo, a Eternit, está aqui no fundo, a macro tendência de queda. Porém, aqui virou uma tendência de alta. Vamos lá. De quando? De setembro do ano passado até hoje, até o dia atual, que hoje aqui nós temos no mês de abril. Tá, Márcio, mas então, daqui para cá, isso aqui é uma macro ou é uma micro? Muito bem. Dá para considerar ainda esses poucos meses aqui uma macro tendência, sim, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses aqui, de 11 meses para cá, é uma macro tendência sim, com certeza. Só que dentro dessa macro tendência existe a micro tendência. E como é que a gente vai identificar? Então, para quem faz day trader, ele opera com micro tendência, tempos gráficos menores. Quem faz buy hold para longo prazo, comprar uma ação e segurar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou uma criptomoeda, tanto faz, vai analisar um gráfico mais longo, dessa forma aqui mensal. Então vamos baixar agora para um gráfico semanal, cada candle é uma semana. Tá? Deixa eu tirar essa flechinha aqui, cada candle é uma semana. Está bonito para continuar subindo esse ativo? Está bonito sim, está bem bacana. Então é uma ação aqui bem interessante para continuar nesse momento aqui no mês de abril, fazer uma compra e escalonar preços maiores. O gráfico está bonito, o setup está bonito, está show de bola. Você já aprendeu nas aulas anteriores isso aí. Então aqui nós temos o que? Gráfico semanal, daqui dessa região até aqui. O que é isso, Márcio? Toda essa região aqui, toda essa caminhada aqui, ó. O que a gente chama isso no gráfico semanal? É uma macro tendência? Sim, também é uma macro tendência. A micro tendência a gente começa a baixar
de um mês para baixo, de uma semana para baixo, perdão, que nós vamos num diário. No diário a gente vai começar já. No diário, se você olhar essa escalada de alta aqui, por exemplo, essa região toda aqui, é uma macro ainda, por mais que é num diário, beleza? Então, macro tendência vai depender do que você quer ficar posicionado para semanas, meses ou anos. Macro tendência. Micro é no diário. Agora nós temos que baixar o gráfico para 4 horas. Aí a gente começa a identificar as micro tendências. Num gráfico de 4 horas, subiu aqui, caiu, subiu, corrigiu, está subindo. Isso aqui são micro tendências. Simples assim. Então, para resumir tudo, para ficar bem claro, macro tendência, tempo gráfico mais longos. Micro tendências, tempos gráficos mais curtos. Para quem que utiliza um tempo gráfico mais curto? Quem faz os scalper no dia, ou o próprio day trader mesmo. O scalper é uma modalidade dentro do day trader, que o scalper é operações rápidas. Você vai comprar aqui a 18, subiu a 19, aí você vende, né? Então são operações rápidas, scalper. Você vai utilizar análise gráfica mais curto, tempo menor ainda para fazer scalper. Você vai usar, provavelmente para scalper, vai usar gráfico de 1 hora ou menos ainda, às vezes de 15 minutos, 5 minutos. Tá? Depende do perfil de cada trader. E aí nesses tempos gráficos curtos, a gente tem as micro tendências. Simples. Quanto menor o tempo, menor a micro tendência. Então o que é a micro tendência nesse tempo aqui? Ó? Aqui veio uma micro tendência de queda, uma micro de alta, uma microzinha de queda, consolidou um pouquinho, aqui estourou para cima. Aí teve uma notícia boa para essa empresa que ela informou que ia lançar novos produtos e tal, e aí deu essa pancada aqui. Isso aqui é uma micro ou uma macro? Isso aqui é uma micro, Márcio. Aluno, você que está assistindo aí, aluno ou aluna, né? Então isso aqui é o que? É uma micro. É uma micro tendência. Sim, gráfico de 1 hora, mas é uma micro tendência, porque nós estamos num gráfico baixo. Vamos baixar mais um pouco então, 15 minutos. Mesma coisa, a gente continua dentro da micro tendência. É isso aí, simples assim. Macro tendência, tempo gráfico longo, micro tendência, tempo gráfico curto. Micro é dentro do dia, principalmente, tá? Para o day trader e para o scalper, operações rápidas, 5 minutos até. Pra você ter uma ideia, quando a gente faz scalper ou os traders fazem aí, vão operar, vão diminuir o tempo gráfico para 5 minutos, 15, 1 minuto. Tem gente que opera num minuto também. Eu já operei todos os tempos gráficos que você imaginar. Então é isso aí. Micro tendência, gráficos, tempos gráficos curtos, macro tendência, tempos gráficos longos. O que isso faz diferença na tua análise? Faz diferença antes de você querer procurar a macro e a micro tendência, você tem que saber o que você quer do ativo. Mas eu vou comprar ações da Vale porque eu acredito que a Vale vai se valorizar a longo prazo. E entenda que quando você compra uma ação de uma empresa na bolsa, você acredita na valorização da empresa, você se torna sócio da empresa, você comprou uma ação, certo? Então você tem que acreditar que a longo prazo ela vai se valorizar. Para isso você vai olhar tempos gráficos maiores, que é a macro tendência. Se você comprar uma criptomoeda, por exemplo, ou comprar hoje querendo vender amanhã, não vai olhar uma macro tendência, vai olhar uma micro tendência num gráfico diário, num gráfico de 1 hora, de 4 horas, tempos gráficos menores. É isso aí. Dúvida, só entrar em contato. E é importante você decidir antes de você começar a navegar no ativo, para procurar a macro e a micro, o que você quer daquele ativo. Entendeu? Eu quero comprar Bitcoin para ficar para 2 anos guardado, 1 ano, 3 meses, 6 meses. Então você tem que analisar antes de você se posicionar no gráfico, né? Começar a procurar o gráfico, tu tem que já pré-definir o que você quer daquele ativo. Não é abrir o gráfico, eu vou dar uma olhada, não sei se eu fico uma semana, mas não sei se eu compro para um dia. Não, peraí, como não sabe? Você tem que definir antes, para depois procurar aqui no gráfico o que você quer. Por exemplo, vou abrir aqui a Link, é uma criptomoeda. Vixe, essa não tem nem liquidez, pelo amor de Deus. A HOT, a HOT tá legal.
A hot no tempo gráfico de 5 minutos, compra. Olha aí, ó. Compra claramente. Uma compra aqui, ó, no tempo gráfico, numa micro tendência. Tempo gráfico de 5, para quem faz scalper, micro tendência, está indicando compra. Beleza? Ficamos por aqui nessa aula. E dúvidas, pode entrar em contato ou deixar comentários embaixo do vídeo.